outro articulista comum. Olha lá, olha a informação bibliográfica. Folha, né? Folha de São Paulo. Aqui, ó. Vamos anotando esses detalhes. Olhar a informação bibliográfica é importante? Com certeza. Então, você já sabe que ele é o articulista, o texto atualíssimo desse ano, né? Um texto que provavelmente você deve ter passado por ele, se você é um leitor da Folha de São Paulo, né? Ou você, né, pode perceber que ele é aquele articulista que vai sempre se colocar de uma forma polêmica. Por que eu estou falando isso? Olha lá, olha o comando da questão. Quem, né, selecionou essa questão, quem colocou essa questão em pauta, já falou que o texto dele trabalha com falha argumentativa. Fala de cara, falhas argumentativas são defeitos na composição e na aceitabilidade de argumentos. No artigo de opinião anterior, permeado de ironia, olha, fazer ironia não é muito fácil, né? Então você tem que ter uma sustentação dos seus argumentos para que eles não virem falhas. Destacam-se como falhas argumentativas. Então você está procurando falha. O texto foi escrito por alguém que está na mídia, mas ele apresentou falhas. E quem leu e quem fez a questão notou isso e quer que você saiba perceber onde é que essas falhas apareceram. Essas falhas de argumentação. O que é argumentar, gente? Argumentar é defender ponto de vista. Igual a argumentar. Então, meus argumentos têm que convencer o leitor. É um artigo de opinião que tem que convencer o leitor. Será que o leitor seria convencido, por exemplo, quando ele diz a educação deveria contemplar apenas disciplinas técnicas? A educação, ó, vamos lá, de amarelinho para vocês pegarem no texto, senão vocês não vão conseguir pegar. Tá aqui, ó, contemplar disciplinas técnicas. De outro principal papel, a formação do cidadão. Será que uma coisa não é uma soma e não falar que está de um lado assim e do outro lado assado? Não é uma boa estratégia que ele utilizou. Aqui, bebês votariam na estrutura curricular do jardim de infância. Gente, está simplificando, né? Está fazendo com que as nossas ideias, ou as ideias que ele está tentando passar para nós, sejam já questionadas por nós. Será que um bebê teria condição, né, de votar na estrutura que ele quer do jardim de infância? Olha lá, partir dos oprimidos, educação só para os oprimidos. Então, não pode nem ter regra de gramática, vocês já imaginaram? Eu pensando numa língua que não tem regra de gramática, não deixa. Regra de gramática é o sistema da língua. Falar, né, com uma linguagem com registros diferentes, ok, linguagem coloquial, linguagem usual. Agora, né, ele usa aqui, ó, é nós. Será que isso está ilustrando realmente o que ele pretende, que é, né, falar da educação? Falar que a educação está perdida? Os argumentos que ele usa são argumentos, vamos dizer, falaciosos. A filosofia, nesse momento, né, vai nos mostrar que há falhas de argumentação. Alguns professores chegam mesmo a caçar a pauladas alunos que falem corretamente. Uai, como assim? Como que o professor pode, né, ter uma atitude dessa? Outra falha argumentativa. Simplificando muito, né, aquilo que ele poderia explorar com mais vagar, com exemplos melhores. Proponho que fechem o MEC. Olha aqui, fechou. Fechem o MEC. Novamente ele joga aqui a ideia. Mas o MEC é um ministério, né, que vai trabalhar com a educação do país como um todo, pensando em todos os cidadãos e não preocupado em ficar no detalhe do jardim de infância que o bebê teria que votar no seu currículo, nas regras de gramática. O MEC é o órgão maior. Então, se ele está mandando fechar o MEC, ele realmente mostra, né, que ele exagera no argumento dele, fazendo com que ele fique
simplificado, sem nenhum exemplo que nos leve a perceber que a ideia teria algo a se tirar. Porque o problema é o seguinte: você lê um texto, você lê o texto para ganhar opinião, para ganhar, né, vamos dizer, novas ideias, e pegar das ideias do articulista para fazer com que elas sejam avaliadas, analisadas por você, para que você possa ter a sua própria opinião. Ele não acrescentou absolutamente nada. Então, o texto, com as ironias que ele pretendeu, né, muito simplificadas. Simplificação que não deixou, né, com que o Pondé escrevesse o seu melhor texto dos últimos tempos.